Bem, então nesse vídeo a gente vai aprender, eu vou ensinar o máximo que eu puder sobre eletrônica. Um assunto muito temido, muita coisa que eu vou passar nesse vídeo, você só encontra em curso pago, por isso mesmo que eu estou fazendo esse vídeo, e a gente vai entender na prática e junto como tudo funciona, nossos elétrons, como eles se perdem. Antes de começar a explicar componente por componente, eu vou desde o básico até o complexo, tá? Esse vídeo vai ser bem longo. Se eu precisar interromper o vídeo em algum momento, né, fazer uma pausa, eu vou fazer uma pausa do vídeo, tá? Caso eu precise. Aí caso qualquer coisa eu precise, eu faço uma pausa do vídeo. Então, primeiro de tudo eu preciso te explicar a lei de Ohm. Nada melhor do que um resistor para te ajudar a entender a lei de Ohm, tá? Vamos fazer um circuito leve de um LED para entender melhor. Isso é um resistor. Resistor, tá? Nesse caso aqui um tipo de 1/4 de watt, tá? O resistor, tu pode entender ele como se fosse um fio esticado em linha reta. Até os elétrons chegar do outro lado já ficou fraquinho, perdeu a intensidade, ele limita a corrente, certo? Por isso que eu preciso primeiro explicar a lei de Ohm. A lei de Ohm determina que a potência ela vai ser sempre o que? A tensão vezes a corrente. Isso é, se eu tiver uma fonte de, por exemplo, 12 volts e ela me entregar até 5 amperes de corrente, se fizer 12 vezes 5 é a potência total que a fonte me entrega no secundário, tá? Já o primeiro passo por aí, você entender essa questão básica, que a potência é a tensão vezes a corrente, tá? Agora eu vou começar a explicar alguns componentes. O resistor foi o primeiro, certo? A gente vai entrar em todos eles. O resistor é só tu imaginar, imagina assim, ó, tu tens uma rua larga, uma rua bem larga, os elétrons passam livremente por ali e caem num abismo. O elétron, ele quer procurar o abismo, ele quer procurar a referência negativa, certo? Na tensão, a gente pode ter um GND, que é o caso da corrente contínua, e corrente contínua pulsante, que eu vou entrar em detalhe. A gente pode ter a corrente alternada, certo? E ele sempre vai procurar o que? O ground. Ele quer se perder, então ele vai procurar o ground, ele vai procurar um neutro, no caso da corrente alternada, entendeu? Ele quer se perder. O elétron é para se perder. Imagina uma rua onde está passando o carro, certo? Tu estreitou bastante a rua, deixou bem estreitinha. Mal passa um carro ali. Tu tens uma rua que com dificuldade para os elétrons passar, é uma resistência alta. Agora a rua ficou larga, ela está super larga, os elétrons passam por ali livremente, eles se perdem muito facilmente, tens uma resistência muito baixa, algo perto de 10 ohms, 1 ohm, certo? A gente vai medir sempre a resistência em ohms, certo? Agora se a rua for, por exemplo, muito larga, né? Bem larga, todo elétron passa por ali e se perde. Agora se eu estreitar essa rua, deixar ela bem estreitinha, eu tenho uma resistência mais alta, algo próximo de 1000 ohms, para cima ainda, vamos bem para cima nisso. É basicamente isso, você imagina o resistor como se fosse um fio que você estica ele e dá quilômetros de distância até o outro lado, é o tanto de K que ele possui, tá? Agora vamos entrar em capacitores, tá? O capacitor ele tem três funções principais. Num eletrolítico, que é o capacitor polarizado, ele tem essa serigrafia, ele sempre vai ter pintadinho o lado que for o negativo, porque ele tem polaridade. Se ele for ligado e invertido, ele estoura, certo? Furo de elétrico, ele estufa. Esse é o lado negativo, e o outro lado onde não tem nada marcado é o positivo. Capacitor serve para três coisas na eletrônica, como filtro, que ele é mais conhecido por isso, reatância capacitiva
reatância capacitiva, e ele serve também nesse caso para fazer acoplamento de entrada de amplificadores. Eu vou explicar cada um deles. O capacitor ele é medido por Faraday, é uma medida de unidade de tempo, tá? Faraday, certo? Então a gente vai ter o que? Microfarads, né? Nanofarads e por aí vai, tá? É uma constante de tempo. Como que eu posso te explicar? Imagina que tu tens uma tensão constante, 12 volts. Vamos botar 12 volts, 1 ampere, né? A corrente máxima que vai poder extrair do circuito 1 ampere. Eu entro com um capacitor de 1000 micros ali, entendeu? Eu estou botando nessa fonte, nessa minha saída, eu estou botando um microcurto, constante microcurto. Ele está fechando e abrindo, fechando e abrindo, fechando e abrindo, sempre numa constante de tempo, que é o que? O Faraday, é medido em Faraday, certo? É uma constante de tempo onde ele vai dar microcurtos e aí vai ceifar o ripple. É aí que ele serve para filtro, tá? Se usa um capacitor nesse caso para filtro. Tem a reatância capacitiva, que é usar o capacitor para diminuir a diferença de potencial. Só funciona com corrente alternada, tá? Isso eu vou explicar. E o acoplamento. Acoplamento é quando na base de um transistor a gente tem um circuito, na base existe uma tensão constante. A gente precisa ligar num celular, num reprodutor de áudio, em algo assim. A gente não pode simplesmente pegar e aplicar direto à base o aparelho, porque vai danificar a saída dele. Tem uma tensão constante ali. Um capacitor, quando botado em série, lado positivo virado para a base, e o outro lado sendo a entrada de sinal, ele vai fazer um acoplamento, ele vai separar. Ele só deixa passar o que for sinal alternado, nesse caso corrente contínua pulsante, a tua música. A tensão contínua que existe na base do transistor vai estar totalmente protegida e isolada da tua saída do teu aparelho, tá? Esse é o acoplamento. E tem também o desacoplamento, que é simular um terra virtual, tá? Ele faz a simulação de um terra virtual na saída de um amplificador, por exemplo, algo do tipo. Eu vou mostrar isso na prática com simetria. Então agora você já entendeu as principais funções de um capacitor. Existem capacitores não polarizados, como os cerâmicos, tá? Eu vou mostrar no Easy, ó, esse aqui é cerâmico, existe o de poliéster, cada um fica melhor para cada tipo de aplicação. Para reatância capacitiva, capacitores de poliéster. Então vamos voltar lá para o Easy. Eu vou mostrar como se simboliza isso aqui. Então eu vou procurar aqui um capacitor. Vamos pegar aqui no Isis não vai ter eletrolítico, tá? Mas o mais próximo que ele tem do eletrolítico é o de tântalo, que tem a mesma marcação, tá? Num diagrama esquemático, o capacitor tu sempre vai ver ele assim se ele for eletrolítico. Se ele for do tipo cerâmico ou poliéster, num esquema, deixa eu pegar ali. Se ele for de cerâmica ou de poliéster, ele vai ter esse símbolo aqui, tá? Esse aqui é um cerâmico ou poliéster e esse aqui é um eletrolítico ou de tântalo, que é polarizado. Esse lado de cá é o positivo do capacitor e o lado listradinho é o negativo, certo? Não tem muita confusão quanto a isso. Resistores, deixa eu pegar um resistor qualquer de 1K, por exemplo. Resistores sempre vão ter esse símbolo aqui, tá? Ó, esse é o símbolo de um resistor. A gente pode alterar o valor dele aqui. Então eu vou fazer um circuito bem básico para você começar a entender como funciona a coisa. E aí a gente vai deixando mais complexo para entender melhor ainda. Então eu vou pegar uma fonte de tensão DC. Depois a gente vai fazer a fonte, tá? Vou botar aqui um resistor de 1K e um LED. Vamos pegar até um lamp. No caso aqui do Isis não vai ter o LED, mas eu vou ter um bulbo animado. Já serve, tá? Eu vou fazer o meu bulbo animado se acender. Eu vou aumentar a resistência dele, porque um LED tem uma resistência mais alta.
Vou colocar aqui 700 ohms, tá? E uma tensão constante de 3 volts. É a tensão reversa dele. E vou colocar o nosso ground, o terminal GND. Vamos iniciar o circuito. Ah, esqueci de colocar tensão na fonte, óbvio. A gente não regulou uma tensão para nossa fonte, ela está zerada. Vamos aplicar 12 volts aqui na fonte. Nota que a lâmpada acendeu perfeitamente. Aqui é o teu LED, certo? O LED, se ele for ligado sem resistor, mesmo numa tensão constante de 3 volts, ele queima, tá? O que está acontecendo aqui? Os elétrons estão vindo, estão passando por toda essa barreira que é o resistor, e do outro lado está teu LED com a corrente limitada em cima dele. Isso a gente pode conferir num amperímetro, colocar o amperímetro antes e depois do resistor, certo? Então é o circuito mais básico que você pode montar: um LED, um resistor e uma fonte de tensão constante contínua, certo? Agora que você entendeu isso, vamos explicar o transistor, tá? Transistor a gente tem vários tipos. Existem os de efeito de campo e existem os bipolares de junção. Bipolares de junção são, né, aqui já tem um NPN, ele tem um emissor, a base e o coletor, certo? Normalmente no TO220, que é o mais básico possível, mais padrão, você sempre tem que olhar o datasheet do componente. Procura no Google datasheet o nome do componente para encontrar a folha de dados dele. Então, aqui ó, base, coletor, emissor, tá? No caso você pode entender assim que é um TO220, é esse cara aqui, ó. Base, coletor, emissor, tá? Esse daqui é um NPN. E agora a gente já tem um outro tipo aqui, o PNP, que é para trabalhar com uma tensão negativa. A gente vai botar tudo isso aqui em prática, tá? Eu vou começar com um circuito básico de chaveamento, para te explicar primeiro como ele faz chaveamento, tá? Eu vou pegar um transistor qualquer, vou pegar um NPN, por sinal. Agora é o seguinte, eu vou colocar a nossa lâmpada aqui no emissor dele, certo? Coloquei a lâmpada aqui. Eu vou pegar o nosso terra e vou colocar aqui. E vou deixar a base aberta. E vou aplicar a nossa fonte de sinal. Vamos apertar para ligar. Ó, a lâmpada não acendeu. Por que que a lâmpada não acendeu? Porque isso aqui é um registro. Tu tem que imaginar como se fosse um registro. Só vai passar algo entre coletor e emissor, eles são completamente isolados. A transferência da resistência da base é que vai fazer a saturação e a condução entre coletor e emissor. Então, a partir da hora que eu aplicar uma tensão aqui na base, aí a minha lâmpada passa a acender. Essa é a função mais prática de chaveamento, tá? Com um bipolar de junção. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, vamos pegar um resistor e polarizar essa base. Vamos jogar, aplicar uma tensão de base e vamos ver o comportamento da lâmpada. Puxa da nossa tensão de alimentação e voilá, lâmpada acesa. Viu? Essa é a função principal, mas não somente essa, é óbvio. Ele serve também para ganho, dar ganho, HFE. Eu vou montar um pequeno amplificador aqui para te mostrar isso. Então eu vou mudar aqui o meu mirror. Tem um capacitor de acoplamento da entrada. Vamos botar 470 micro. Certo? Um capacitorzinho básico. Eu preciso saturar a base. Lembra que eu precisava saturar a base? Então eu vou saturar a minha base. E depois entre emissor e terra eu vou ter um resistor. E mais um resistor que vai do meu emissor para a base, tá? Esse resistor aqui eu vou regular em 1K. O de base e emissor eu vou regular 300 ohms.
E o que vai do emissor para o terra, eu vou regular em 20 ohms. Tá vendo todo o esquema do circuito? Beleza? Agora eu vou pegar um capacitor. Eu vou fazer o desacoplamento. Lembra que eu falei sobre desacoplamento? Para poder fazer um terra virtual para esse circuito. Aqui na saída eu coloco 4.700 microfarads. Certo? Eu vou agora botar um resistor para alimentar o meu circuito. Isso aqui vai operar em classe A, vai usar o ganho HFE do transistor. Eu vou alimentar o meu coletor bem aonde eu estou pegando a minha saída do ganho. Esse resistor aqui tem que ser de valor baixo, eu vou botar 8 ohms, só como um exemplo. O R aqui no ISIS representa ohms, o software entende ohms, tá? Vamos pegar um sinal senoidal e aplicar na minha entrada. Diminuir um pouco a amplitude dele, vou botar 200 mV e aumentar a frequência para 1 kHz, tá? Agora eu vou pegar um label de voltage e botar na minha saída para poder jogar para o gráfico. Agora a gente vai ter um gráfico analógico, certo? Um gráfico analógico que é para poder ver essa nossa saída, o que está saindo ali. Botei, ampliei, vamos dar um zoom aqui e olha, uma senoide perfeita. E como você pode ver, o pico a pico já subiu, né? 70 milis menos 70 mili. Essa é a senoide, tá? Se eu comparar da entrada, isso aqui tem uma eficiência muito ruim, tá? Ó, nota que tá até matando a minha senoide. Alterações que eu posso fazer para melhorar isso. Jogar o terra direto para cá. Nota que já aumentou, mas olha como ceifou. Tá vendo? Ele ceifou a nossa onda. Então, para a gente não ceifar, a gente vai colocar novamente um resistor entre emissor e base e diminuir o valor dele para 100 ohms. Agora eu tenho uma senoide, ó, 500 mV de amplitude a gente conseguiu. Não tem muita simetria, porque lembre-se, o terra é virtual, mas a senoide já deformou a um ponto que aqui em áudio já é uma boa distorção. Mas comparado ao sinal da entrada, ó, tu nota que deu muito ganho, muito HFE. É para isso que a gente está usando esse transistor aqui no caso. Ao invés do chaveamento, a gente está usando o ganho de coletor dele. Isso tem na folha de dados de qualquer transistor. É um circuito que opera em classe A, tá? Região ativa, o transistor está toda hora conduzindo aqui, independente de ter sinal ou não. Mas a gente está usando o ganho HFE dele, na prática. Tá? Agora vamos falar de um outro tipo de transistor. Então, voltando ao vídeo, eu tive que parar por um instante. Eu vou mostrar agora um outro tipo de transistor, tá? Que é o transistor bipolar de junção, só que dessa vez ele é PNP. Vamos entender o que é um PNP? Eu vou pegar o TIP 36, um PNP genérico, tá? Beleza, eu vou botar a mesma coisa para acontecer, então do mesmo modo. Aliás, a minha carga, vamos pegar a nossa lâmpada, lembra dela? Vamos pegar a nossa lâmpada, vamos botar a mesma resistência ohmica, 700 ohms, tá? A mesma tensão, 3 volts, beleza? E vamos ligar aqui no terra. Vamos acionar o circuito, ó, nada aconteceu, o transistor está aberto. Lembra que eu disse que esse transistor é o inverso? Agora, para saturar a base, a gente não vai mais usar uma tensão positiva. A gente tem que aterrar ele ou aplicar um sinal de tensão negativa na base, para ele acionar a carga. É isso que muda. Então eu vou pegar um resistor e dessa vez, ao invés de jogar na minha tensão positiva, eu vou aterrar a base.
Vamos jogar um aterramento na base e vamos acender a lâmpada acende, tá? Essa é a diferença entre NPN e PNP. Muita coisa que você está vendo nesse vídeo, você leva anos aqui, ó, num curso para aprender, porque eles querem te vender migalhas de conhecimento, tá? Eu já mostro mais na prática mesmo como a coisa funciona. Então, PNP significa que a aplicação de sinal de base tem que ser negativa, uma referência negativa, tá? Esse foi um bipolar de junção. Eu quero mostrar uma função do capacitor de poliéster. Tem que ser capacitor de poliéster, tá? Que é a reatância capacitiva. Eu esqueci de explicar isso antes. Então eu vou gerar aqui uma senoide. Dessa vez vai ter uma tensão RMS de 220 volts e 60 Hz. A rede elétrica, tá? E aqui eu vou ter um capacitor de 1 microfarad, tá? Um capacitor de poliéster de 1 microfarad por 400 volts, tá? Eu vou ter a minha lâmpada, que vai ser a minha carga. E vou ter um filtro, certo? Então vamos botar aqui tudo certinho. E vamos alimentar a nossa lâmpada, tá? Vamos acionar isso aqui e ver exatamente o que ocorre. A lâmpada vai ser de menor tensão. E eu vou acionar, tá? A lâmpada, claro, acendeu. Vamos medir as tensões, como é que está antes do capacitor e depois do capacitor. Eu vou pegar um voltímetro, né, um medidor de tensão. Vou colocar em cima da lâmpada. Eu vou colocar outro aqui, ó, entre o meu neutro, que seria aqui nesse software a referência negativa é sempre o ground, tá? Eu vou colocar direto aqui na minha tomada entre aspas. Nota o seguinte, aqui zerou, aqui eu tenho exatamente a tensão que eu precisava para o meu LED, 2.14 volts, está fazendo ele acender e caindo um pouco com a própria carga, os 700 ohms que a gente determinou. Aqui eu estou fazendo uso da reatância capacitiva, toda a tensão que eu estou perdendo aqui. Cadê o resto dos 220 volts que a gente botou aqui de tensão RMS? Cadê? Ele está em cima do capacitor. Então agora se eu pegar o meu voltímetro, né, e colocar aqui, ó, colocar em cima dos polos do capacitor entre um e outro, ali eu vou ter toda a tensão que a minha reatância capacitiva tá removendo, assim, entendeu? Eu consigo abaixar a tensão, ó. É a tensão, entendeu, que eu tenho em cima da reatância capacitiva. Aqui pelo software é muito ruim de mostrar a reatância capacitiva por causa da questão do ground mesmo, tá? Eu vou tentar ver se tem um outro place aqui para poder te mostrar melhor, um chassi talvez. Vou fazer o uso de chassi, tá? No caso a lâmpada se acende com perfeição, tá? Mas é muito difícil que eu vá conseguir mostrar na prática uma reatância capacitiva. Mas ela serve para fazer fontes que alimentam pequenas coisas. Muitas lavadoras, a Consumaré, por exemplo, foi uma máquina de lavar que usava exatamente um circuito desse para alimentar o micro, tá? Para fazer o controle ali do painelzinho, a fonte era isso aqui. Tá, um capacitor de 1 micro, a retificação, que eu vou mostrar depois com diodos, o que é retificar. E tu só precisa entender isso, se eu estiver usando um capacitor de poliéster para reatância capacitiva, toda a tensão vai ficar acumulada em cima dele e na carga vai ficar somente o necessário, tá? Isso é a reatância capacitiva, eu estou me aproveitando do capacitor. Agora, antes de mostrar os transistores bipolar de junção, eu vou mostrar o diodo, tá? Um diodo, um N4007. Aqui eu tenho um exemplo. Essa parte aqui é o meu anodo,
e essa parte aqui é o meu cátodo. Se entrar uma tensão positiva aqui no anodo, ele vai deixar passar para o cátodo. Se entrar uma tensão negativa aqui no anodo, corta para o cátodo. O inverso também ocorre. Se entrar uma tensão positiva no cátodo, corta, não passa para o anodo. Se entrar uma tensão negativa no anodo, aí deixa passar para o anodo, tá? É meio confuso, mas você vai entender melhor. Esse aqui é um diodo comum. A gente tem diodo também Scott, que é de comutação rápida. Aplicações de fonte chaveada, eu vou demonstrar mais para frente. É o mesmo diodo, só que a resposta de frequência dele é muito mais alta, tá? Ele tem uma resposta de frequência para uma frequência bem mais alta. Ele é do tipo Scott, tá? Diodo de comutação rápida. Então eu vou pegar esse mesmo exemplo da nossa tomada aqui e o chassi. É o melhor jeito mesmo de demonstrar. Eu vou colocar aqui um chassi novamente. Aqui a gente tem uma tomada entre esses dois polos, tá? Imagina que o meu chassi é o neutro e aqui é a minha fonte de tensão positiva. É o que me dificulta um pouco aqui no software. Eu vou medir essa diferença. Começar medindo. E a gente vai ver a tensão que existe aqui. Opa, deixa eu ver se eu alimentei. Vou ter que botar o ground, não vai ter jeito, senão ele não fica acessível para o meu... É que ele está como DC, né? Essa é a realidade. Tensão de corrente contínua, por isso que não está medindo. O nosso teste da reatância capacitiva, é óbvio. Deixa eu pedir para AC aqui, porque agora é uma tensão alternada realmente. Eu não quero confundir vocês com corrente contínua pulsante. Pode ver que a tensão é de 220 volts, tá? A minha tensão é de 220. Agora eu vou mostrar a retificação dela. Eu vou deixar isso daqui aqui e vamos pegar diodos retificadores. O diodo, cada um vai fazer aquela função que eu demonstrei para vocês, tá? Então vamos botar aqui, ó, 4 diodos. Eu vou fazer agora uma ponte retificadora. Como? Eu vou ligar o cátodo de um diodo no anodo do outro, e depois eu vou pegar outros 2 diodos e ligar o cátodo de um no anodo do outro. Os 2 cátodos que sobraram, eu conecto junto. Os 2 anodos que sobraram, eu conecto junto. Minha corrente alternada vai entrar aqui. E a minha tensão de corrente contínua vai ser negativo no anodo e positivo no cátodo. Para retificar, ou seja, de uma senoide, né, ela vai passar a ser linha reta. Mas aí que vem o ripple. Para isso a gente usa um capacitor, tá? Eu vou colocar ele aqui na saída. Então positivo aqui, negativo lá no anodo, menos confuso possível. A capacitância dele vai subir. Vou botar uns 470 micros só para exemplo. E agora a gente vai pegar um multímetro de DC, de corrente contínua, e vai ter que ter 310 volts do outro lado. É o que vai aparecer, algo em torno de 310 volts. Rodei. Beleza. Aqui eu retifiquei a tensão. Isso aqui é o que tem no primário de qualquer fonte chaveada que você pegar na sua mão, tá? Ela é 220 volts, vai ter 310 operando no primário. Quando eu retifiquei e filtrei a minha tensão, eu subi ela para tensão de pico, tensão pico a pico. Como fica o pico de tensão, ele acaba aqui acrescentando. Eu tenho 220 volts alternados aqui na entrada, uma tomada. Depois da retificação e do filtro, sobe para 310 volts, tá? A tensão sempre tende a subir assim que você retificar e filtrar ela. Então muita atenção nisso. Nunca pega um transformador, esse transformador é 12 volts e já chega retificando, filtrando, sem medir ou regular a saída, porque a tensão vai subir acima dos 12 que ele prometeu,
por causa da retificação e o filtro. Então é assim que se retifica um circuito, tá? Com diodos retificadores. O diodo, é claro, tem inúmeras outras aplicações, com um exemplo básico que eu te dei. Tensão positiva do anodo para o catodo passa. Tensão negativa do anodo corta. Chegou no anodo uma tensão negativa, ele corta. Se chegar no anodo tensão positiva, passa. Se chegar no catodo uma tensão positiva, corta. Chegou uma tensão negativa no catodo, passa. Tá? É basicamente isso. É a explicação mais rápida que eu posso dar sobre o assunto. Agora, existe mais um que eu preciso mostrar, que é o MOSFET, o transistor de efeito de campo. Como assim de efeito de campo? Você quer saber? É graças ao MOSFET que você está assistindo esse vídeo agora, a existência dos MOSFETs. Um SSD, ele guarda os arquivos graças ao estado de gate de milhares e trilhares e quadrilhares de MOSFETs que tem dentro. São MOSFETs guardando o estado de gate, sendo convertidos em binário, e aí são seus arquivos, tá? Para você entender melhor. Então eu vou pegar um MOSFET de canal N, né? Aquela mesma questão, tensão positiva e tensão negativa. Esse aqui é para tensão positiva. Vamos pegar a nossa lâmpada, tá? E botar aqui. Eu tenho gate, tenho dreno e tenho source. O MOSFET ele vai ser usado em muitos circuitos de chaveamento. Um PWM, um oscilador, mandando sinal para o gate para ele fazer chaveamento, cortar e abrir, tá? É uma das aplicações mais usadas também, chaveamento. E para o MOSFET eu preciso trabalhar com tensão contínua, tá? Então aqui eu vou pegar um gerador DC. Então eu vou aplicar aqui, ó, 12 volts. E vou te mostrar como o MOSFET consegue guardar o estado do gate, tá? A gente vai precisar de um botão funcional. Vamos botar um push button aqui, tá? Vou botar um botão aqui. E agora a gente vai aplicar um detector de tensão aqui em cima da nossa carga. Lembrando que a nossa lâmpada precisa estar configurada. O sinal 3 volts aqui. Ela está imitando um LED. Basicamente, em reversa é um LED, tá? E eu vou aplicar o botão aqui na minha fonte de corrente contínua. Liguei. A lâmpada acendeu, certo? Vou apertar o botão. Nada, né? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar e vou jogar no meu terra, tá? Liguei. A lâmpada não acendeu. Apertei o botão, também não acendeu. Agora eu vou pegar e vou ligar de novo na minha tensão de corrente contínua, tá? E dessa vez a lâmpada acendeu, tá? Se eu chavear ele fica guardando esse estado de gate, esse campo, entendeu? Ele guarda como ficou o estado do gate. Se o gate ficou chaveando, se o gate não estava chaveando, ele é um MOSFET, um transistor de efeito de campo, tá? Para te entender melhor, cara, é pensar muito em chaveamento, comutação, é o que mais vai ser usado na prática aí, que tu vai pegar em fonte, é MOSFET fazendo a comutação do primário, tá? E a gente não pode esquecer dos trimpots. O trimpot ele é um resistor onde tu fica girando ele para variar, entendeu? Assim como o trimmer, que é um capacitor, no lugar do resistor é um capacitor que tu varia, tu vai girando ele manualmente com um parafusinho e ele regula a resistência ou a capacitância, tá? E nem preciso entrar em muito detalhe além disso. Então eu já expliquei transistor de efeito de campo, tá? Não tão bem explicado quanto bipolar de tensão, mas para um bom estudo já vale. Retificamos, testamos vários tipos da... Agora eu quero te mostrar uma senoide, tá?
uma sine wave. Aqui a gente tem uma senoide. Aonde eu digo que é o neutro, ground, terra, é esse ponto aqui, ó. É a referência zero. É essa linha traçada aqui. Daqui eu posso ter um pico positivo e um pico de tensão negativa. Um micro-ondas, por exemplo, um magnetron, ele trabalha com 2000 volts negativos. Não é uma tensão positiva, é uma tensão negativa. Do meu ponto, do meu eixo de referência zero, eu tenho um pico para cima, um pico para baixo. Isso é o mesmo que faz um alto-falante bater para frente, para trás, para frente, para trás. Isso ocorre tão rapidamente que não é possível descrever em palavras a velocidade disso, tá? Isso aqui é uma corrente contínua pulsante, tá? Diferente de uma corrente que é só contínua, e a gente tem a corrente alternada, que vai girar em torno da mesma coisa. A diferença é que na corrente alternada, os polos, a polaridade fica se invertendo toda hora. Onde era positivo vira negativo, onde era negativo vira positivo. Na corrente contínua pulsante são picos, são cortes do sinal da tensão, cortes muito rápidos da mesma tensão que vão produzindo a nossa senoide. É uma corrente contínua pulsante. Bom, eu acho que o máximo que eu poderia botar em um vídeo para ajudar quem está começando aí na eletrônica tá nesse vídeo. O máximo de conhecimento, tá? Estuda bastante o que tem nesse vídeo. Isso daí. Espero que tenham gostado. Valeu!